As imagens se repetem. Foi um desespero de todo mundo, gritando, chorando. Chuvas em excesso e tempestades que destroem tudo por onde passam. Licença, tudo bem? Você sabe já qual foi o estrago lá dentro da sua casa? Ainda não. Tinha que entrar lá para ver, mas pelo visto foi grande. E quando a água começou a invadir a casa e essas casas desmoronaram, você estava aqui no local? Sim. Como que foi? Foi desesperador. Foi, a gente não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, porque não dava para passar aqui. Foi difícil. O que você fez? Conseguiu sair de casa, salvar alguma coisa? A gente conseguiu só pegar os cachorros e ir embora. Só pegamos os cachorros, documentos e falamos, vamos embora daqui enquanto não cair tudo, né? Com a roupa do corpo? A roupa do corpo. Agonia e desespero diante das perdas materiais. Qual que é o nome da senhora? Germina. Germina, a senhora mora aqui na região? Eu moro naquele sobrado azul. E você não conseguiu voltar para casa, né? Não, então a gente tá querendo ir por aqui para entrar lá por detrás, pra gente pegar algumas coisas, remédio, né? E roupa. Apesar que eu tô na casa da minha amiga, né? E tá muito triste. Né? Agora me conta, você estava aqui no momento que tudo isso aconteceu? Como que foi? Desesperada, muito triste, foi muito triste. Muita lama descendo, eu gritava, eu chorava, sabe? Não tava fácil, muito triste. E depois disso você chegou a sair correndo, foi para algum lugar? Sim, pegaram a Defesa Civil, subiu, né? Levou nós lá por cima pelo muro, a cadeirante também que mora naquela casa ali também, teve que sair também, né? E a madrugada, conseguiu dormir? Eu dormi porque eu estava muito cansada. Aí quando foi 4 horas eu não acordei e não dormi mais. Foi muito triste. Certo. E o senhor também mora junto aqui? Mora nesse sobradinho azul. É lá. Mas só que o seguinte que aqui prejudicou foi seu Mário. Que prejudicou essa coisa aqui, que nós estamos quase 30 anos aqui. Nunca aconteceu, entendeu? Quase 30 anos que mora aqui, morador aqui. Aí eu fiz aquela casinha com todo sacrifício, né? E ia acontecer isso, né? Aí não pode acontecer, né? Não pode acontecer, eu acho que não. Vocês já tinham até, inclusive, procurado ajuda. Aconteceu, não, é 30 anos faz, aí nunca aconteceu isso. Para agora acontecer, né? Acho que é um absurdo, né? Absurdo. Essa é a palavra com a qual muitos definem o ocorrido nos últimos dias. Perder tudo e, pior, as perdas humanas. Dezenas de mortos e muitos ainda não foram encontrados. O senhor perdeu tudo? Não tirei nada de casa. Só eu, minha mulher, meus filhos e documento, tudo perdeu nessa lama aqui, ó. Morava aqui há 28 anos aí, ó. Nunca tinha acontecido esse negócio aí. Agora aconteceu. Como que foi no momento em que tudo estava caindo? Eu imagino que deve ter sido um desespero. Deu tempo de correr ainda? Não, eu acordei às 2 horas da manhã, com a barreira caindo em casa. Eu acordei, chamei minha esposa, nós saímos pela janela dos fundos e saímos pelo morro aí, ó. Saímos pelo outro lado. Aí como foi assim, saí, desci, como foi abaixo das 6 horas da manhã que minha casa caiu. Em muitos bairros, máquinas retroescavadeiras foram usadas para retirar a lama. São muitos flagrantes de moradores que tentam recuperar o pouco que restou no meio dos escombros. Meu Deus do céu! Vida! Meu Deus do céu! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Várias regiões do Brasil sofreram nesses 2 primeiros meses. Tempestades que podem atingir qualquer lugar, sejam as regiões mais afastadas ou mansões. Neste caso, o estrago foi numa mansão em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. O muro desabou e a enxurrada de terra invadiu a área externa da casa, que custa em média 3 milhões de reais. Susto. Como é que foi? Eu tava aqui na casa, eu tinha um compromisso, eu vim pra casa, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho com carros importados. Eu tava na loja do trabalho, saí de lá e vim pra casa aqui pra tomar um banho, que eu tinha um compromisso. E quando eu cheguei, trouxe minha filha pra cá, trouxe um pessoal que tava comigo pra nós tomar um banho aqui pra poder sair, a chuva caiu, começou a cair. Só que isso, há anos eu venho reclamando com um condomínio aqui, de infiltração de água. No caso do empresário, os danos materiais serão reparados. Mas e quem não tem condições de se reerguer a curto prazo?
Olá, que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Eu quero colocar o nosso WhatsApp à sua disposição, o 0489, o 96247812. Você que está sofrendo, desempregado, você que esses últimos tempos você perdeu, e perdeu muito. Você está tentando se levantar. Você precisa de forças, de oração, você precisa de um cuidado. Você está numa situação que você diz assim, olha, eu não sei o que fazer. Diante de tudo que nós estamos assistindo, a revolta da natureza, o egoísmo do ser humano, né? As pessoas dizem assim nas reportagens, olha, eu avisei, eu alertei, eu falei, mas parece que ninguém está preocupado. O que nós temos que fazer, pastor Juliano? O que o Senhor tem feito? O que o Senhor nos aconselha? O que nós que estamos vivendo aqui, sabe, debaixo das injustiças, sabe, à mercê de tudo, temos que fazer? É se apegar a Deus, é fazer essa aliança, esse pacto com Ele. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023, dê um basta nisso, sabe, reage mesmo, se volta para Deus. Você que está afastado, distante, você que me assiste agora desesperado, aflito, angustiado, vem buscar. 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. E hoje, eu vou pedir para mostrar aqui, nós estamos dando a todas as pessoas que têm vindo aqui, essa aliança, que é o símbolo de um casamento com Deus. Uma dessas alianças será sua. Eu quero que você pegue e eu quero que você venha lutar. Agora eu vou colocar para que a senhora, o senhor, você assista essa história, a história desse rapaz que fez uma aliança com Deus, tomou uma atitude. Olha o que aconteceu. Meu nome é Stefan, tenho 45 anos. Hoje eu sou empresário no segmento de tecnologia e sistemas e fiz uma aliança com Deus, mas nem sempre foi assim. Quando eu fiquei sabendo, eu comecei a participar. Nessa ocasião eu estava num momento difícil da minha vida, que era a depressão, e devido a essa depressão veio também inseguranças e a consequência de você estar inseguro, estar mal por dentro, é que nada que você vai fazer você consegue colocar devido à força, né? Você acaba sendo engolido pelo ambiente externo, né? Você não consegue dirigir a sua vida. Foi assim que eu cheguei. E ao participar dessas reuniões, até que eu tive a coragem de montar o próprio negócio. Depois de um tempo trabalhando em uma empresa, montei o próprio negócio e depois disso a gente conseguiu constituir uma família estruturada, uma base, né? Ter uma base espiritual, base sentimental e minha família. E gradativamente as coisas começaram a ir melhorando. Hoje, por exemplo, graças a Deus, a gente tem uma equipe de funcionários que nos ajudam aqui nas atividades, fazemos nossos planejamentos todo ano. Uma coisa que é muito clara para mim, há uma grande diferença entre você ter dinheiro e ter prosperidade. Eu me enquadro hoje em ter prosperidade, né? É você ter o equilíbrio disso, ter dinheiro, ter capacidade de ter a família, poder aproveitar e gozar desses resultados que Deus nos dá. Tudo isso que se conquista nessa terra, né, é limitado. A gente sabe que com poucos anos, talvez tem pessoas que até conquistem mais, mas com poucos anos tudo vai ficar por aí. E uma das coisas que mais tem valor para mim, de tudo que a gente já conquistou, que a gente tem liberdade de fazer, é o resultado dessa aliança, que é o Espírito Santo. Isso traz uma segurança para mim que, mesmo ficando tudo aqui nessa terra, a gente sabe para onde que a gente vai, né? O Espírito Santo, ele foi e ainda é a maior conquista que eu já tive após ter tido essa oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus. Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento.
Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. Existe um congresso que vai te ensinar o caminho para prosperar e vencer definitivamente. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Se tiver como colocar, por favor, as imagens da nossa catedral, do nosso templo maior. Se você está hoje, segunda-feira, precisando de uma saída, de uma resposta, de força, de uma direção divina, se programa, se prepare. Quando essa aliança chegar nas suas mãos, é como se Deus estivesse estendendo as mãos para tirar você desse fundo de poço e dessa situação complicada que você está vivendo, em todo o estado de Santa Catarina. Eu vou pedir agora para colocar, para que você assista esse depoimento, essa história de mais um vencedor, de mais uma pessoa que fez um pacto com Deus e mudou a sua vida através da fé. Acompanhe a história do Rogério. Meu nome é Rogério Augusto, tenho 38 anos, sou gerente comercial e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Comecei a trabalhar muito cedo, jovem, fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. Consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu, então, passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então eu comecei a perder casa, carro, o carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha mais, eu que andava de carro importado já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela, perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Isso me tirava o meu sono, tirava a minha paz, porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Mas ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso para o Sucesso. Cheguei até o Congresso, entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então eu entendi naquele momento que a mudança se dá de dentro para fora. Eu tinha que mudar os meus pensamentos, eu tinha que mudar as minhas atitudes. Então ali eu comecei, congresso após congresso, ensinamento após ensinamento. Fui recuperando, recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade, a dívida de 700 mil foi caindo, Deus foi me dando a direção e com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo, comecei a ser bem sucedido no meu trabalho, conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela, fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. E graças a Deus, o maior patrimônio que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Ele é que me dá força, capacidade para mim poder
administrar a minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sirvo a Deus com a minha vida e com os bens que Ele me dá. Essa é a minha alegria, servir a Ele, ajudar ao próximo. Porque dentro de mim, dentro das minhas veias, não corre só o sangue, mas corre o Espírito de Deus. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso. Venha buscar a aliança do Pacto com Deus e transforme a sua vida financeira. Na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Meu nome é Elvis Souza, tenho 44 anos. Após a minha aliança com Deus, a minha vida mudou completamente. A minha história de vida, ela começa com muitas derrotas. Eu fui programado para a derrota. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe era dona de casa. E naquele tempo, eu vi meu pai agredindo a minha mãe e aquilo ficou na minha mente. E com isso, o tempo foi passando e eu era católico, não frequentante, mas buscando felicidade e paz. E essa paz eu não encontrava. Então, eu iniciei minha vida como CLT aos 14, 15 anos e falaram para mim de um mundo, que esse mundo eu ia ser feliz. E eu tomei essa decisão de conhecer esse mundo. Um mundo que entrega muita coisas que não agrada a Deus. E eu não buscava Deus. Ouvi falar, mas não buscava Deus. E com isso, a minha vida financeira, a minha saúde, familiar, tudo ia de ladeira abaixo. Até que um belo dia eu tomei uma decisão de ir para a área empresarial. Fui na força do braço, achando que já sabia de tudo. Com isso, eu tive 4 empresas. Essas empresas, todas elas faliram. Eu tive uma perda gigantesca de 4 milhões e meio. Tive uma média de uns 100 e alguns funcionários. E cheguei no fundo do poço. Ao chegar no fundo do poço, uma bela noite de madrugada, eu estava muito perturbado, comecei a mexer na televisão. E com isso, eu vi uma programação da TV. E automaticamente, no meu subconsciente, lá atrás, uma vez minha mãe tinha comentado: tome cuidado com os crentes, tome cuidado com os religiosos, são tudo bandido. E aquilo veio na minha mente rapidamente. E eu continuei mexendo na televisão, nas programações, e voltei de novo. Que eu voltei, eu abri o coração para me ver o que era o que ele ia falar. Eu tomei um impacto muito forte, porque eu não conhecia aquele homem, acredito eu que ele também não me conhecia, mas ele estava falando uma trajetória da minha vida. E nesse dia eu consegui dormir, passando 2, 3 dias, fiquei perturbado, e eu fiz um comentário: vou lá naquela igreja onde faz dinheiro. E falaram para mim: olha, vá que o teu coração está pedindo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi um domingo, 7 horas da manhã. Eu cheguei muito armado, cara fechada, braço cruzado. Vocês me atenderam super bem. E eu, na minha mente, achando que eu ia ser roubado. Roubar o quê? Não tinha mais nada. E com isso foi aliviando meu coração, eu fui entendendo um pouco o culto. E aquele pastor, naquele dia, foi a diferença na minha vida. Tenho plena certeza que ele estava sendo utilizado pelo Espírito Santo, porque ele começou a falar coisas que tinham muito a ver com a minha vida. E eu tive a essência, após a reunião terminar, de me aproximar dele, me apresentar. E ele me atendeu super bem. E com isso nós trocamos os telefones, o WhatsApp. Uma semana depois, por volta de 11 horas da manhã, eu tinha viajado com um grupo de empresários e, por meu espanto, chegou uma mensagem dele. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, das igrejas que eu já passei. Ele perguntando como é que eu estava,
estava tudo bem, e ele não estava me vendo na igreja. Então aquilo eu fiquei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. E eu comentei que tinha viajado com um grupo de empresários, tratando de negócios. Ele perguntou quando era a minha volta, eu falei que no dia seguinte, e ele se ofereceu para visitar a minha empresa. E eu, tudo bem. Ao chegar na minha empresa, ele, como outro pastor, foi muito educado, perguntou como foi a minha viagem, perguntou como é que eu estava. E eu estava muito apreensivo. E eu fui muito ignorante com ele, não minto, fui muito ignorante. Eu cheguei e falei, pastor, eu sei que vocês gostam de tomar as coisas do povo. Eu tenho uma mesa, eu tenho uma copiadora, eu tenho esse ar-condicionado, pode levar. Ele olhou para mim no fundo dos meus olhos. Eu não vim aqui para isso. Você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, eu tenho uma reunião, dá para cancelar? Eu falei, dá. Vá na igreja. Ali começou uma transformação. Ali eu comecei a aliviar mais o meu coração. Ali eu comecei a entender o que era a Bíblia, entender o que era Espírito Santo. E com isso começou uma transformação. Não foi fácil. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu tive muitas decepções e eu continuo na minha fé. Muitas pessoas dizendo que não, você está louco, principalmente os familiares. Os familiares se levantaram um exército para me criticar. Para quem eu era, um homem bem-sucedido, um homem de postura, um homem de renome, muito conhecido, e de repente está dentro da Igreja Universal. E eu tampei meus ouvidos para os negativos. Continuo na minha caminhada. E olha, a paz que eu recebi não tem preço. Não tem preço. Eu parei de cavar o poço, comecei a olhar para cima, comecei a obedecer a palavra. Eu sou congressista, eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ser cabeça, não cauda, eu comecei a colocar cara de leão, eu tirei uma força de onde eu não tinha e eu comecei a visualizar meu futuro. E com isso eu tive uma outra decepção, eu cheguei de perder tudo, fui morar numa kitnet e com a esperança, aqui é só um momento, eu tenho plena certeza que Deus vai me ajudar. E hoje estou aqui, eu sou do Nordeste, estou há 6 meses na Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, fui muito bem recebido e estou transformando vidas. A minha área é uma área empresarial, eu dou curso e mentoria para empresários. A maioria quer se espelhar em mim, pergunta o que eu estou fazendo, aonde é que eu arrumo essa paz, aonde é que eu arrumo essa abundância. E eu digo a verdade, a Igreja Universal me roubou depressão, me roubou o medo, ela tirou tudo de ruim que eu tinha dentro de mim. E em seguida eu fiz uma limpeza interna, comecei a mudar internamente, comecei a ter mais entendimento. E a única coisa que eu pedia para Deus era sabedoria. Eu não pedia carro, não pedia casa, era só sabedoria. E aos poucos ele foi mostrando, foi me guiando, indo na minha frente, nas batalhas. Eu sempre oro quando vou nos estabelecimentos, sempre peço que ele vá à minha frente, sempre peço que ele guarde minha casa junto com minha esposa. Sempre peço que Ele envie anjos para guardar minha família. Ainda vou ver minha família completa aqui dentro da igreja, junto comigo. Aos poucos, nós estamos conquistando isso. E eu tenho de dizer o seguinte, toma uma decisão, faça que nem eu fiz. Coloque a sandália da humildade e busque a Deus, o Espírito Santo. Se hoje eu perder tudo, tendo o Espírito Santo, eu estou em paz. É o que eu tenho de dizer. Muito obrigado. São as histórias, são os depoimentos que despertam a sua fé. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, o que eu fiz na vida dessas pessoas, eu também quero fazer na sua vida. Arruma um jeito, dá um jeito de você chegar aqui hoje e pegar a sua aliança. Vem fazer o seu pacto com Deus. Sua vida tem que ser uma vida abençoada. Esse ano, esses últimos 9 meses do ano, tem que ser diferente para você. E só vai ser diferente se você vier lutar. Acompanhe essas 2 histórias que eu vou colocar agora, esses 2 depoimentos, e daqui a pouco eu volto.
Como é que é seu nome? É Emanuel. Emanuel. Sim, senhor. Emanuel, vindo aqui segunda-feira, Bíblia do Pacto aqui na minha mão e na sua também. Sim, senhor. O que aconteceu vindo segunda-feira? Então, pastor, já faz 2 anos, vai para 3 anos que eu faço o propósito do pacto, né? E eu estava 7 anos com o nome sujo. Uma dívida 7 anos. Que eu não tinha condições de pagar, virou uma bola de neve. E quando eu comecei a fazer o pacto esses 2 anos atrás, a dívida estava em torno de 150 mil. E aí eu fui na fé tentar resolver o problema. Quando eu cheguei no banco, a dívida tinha dobrado. Dobrou, simplesmente dobrou a dívida. 300 mil. 300 mil reais. Então, nesse último ano, Deus me deu uma direção, mesmo com pandemia, abri a minha empresa, Deus me deu condições de poder negociar e pagar essas dívidas. Então, hoje, posso dizer que eu estou com o nome limpo, 7 anos com o nome sujo, agora com o nome limpo, né? Pagou a dívida. Paguei a dívida, com uma direção de Deus. Deus foi criando situações, você foi obedecendo a palavra, pagou a sua dívida. Sim, senhor, paguei a dívida. Quer dizer, Emanuel, que se essa pessoa que está assistindo agora, devendo, pensando em se matar, pensando em tirar a vida dela, se ela sair da casa dela e vir, Deus honra ela? Com certeza, pastor. Honra e faz além do que ela está imaginando. Se ela acha que o problema dela é impossível de resolver, Deus tem a solução. Com certeza. Sim, senhor. Muito mais vai acontecer na sua vida. Tá ligado. Deus abençoe. Amém. O que aconteceu, Bruna? De novo aqui no altar? Então, pastor, na realidade eu sou corretora de imóveis, né, aqui em Florianópolis. E eu já vim uma primeira vez dar meu testemunho que eu tinha ficado 1 ano sem vender e, consequentemente, vendi e fiz um propósito com Deus. Que todas as vezes que eu vendesse, eu viria até o altar dar o testemunho para poder incentivar outras pessoas também, né? E glorificar o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus, primeiramente. E aconteceu que eu fiz uma venda, já recebi a comissão, né? Os honorários dessa venda. E Deus me surpreendeu porque, na realidade, a venda que eu fiz, ela foi um valor maior de todas as outras que eu já tinha feito. E eu ainda ganhei uma premiação. Eu ganhei um iPhone 13. Né? Então, juntando tudo... Vamos relembrar. Você chegou aqui no pacto 1 ano sem vender. Isso, correto. E agora, além de você vender, ganhar a sua comissão, ainda ganhou uma premiação? Ganhei uma premiação, sim. Ganhei uma premiação e assim, é a força que Deus dá, né? Na realidade, você tá trabalhando, correndo atrás, e hoje em dia, eu trabalho tranquila porque eu sei que Deus vai fazer. Eu quero o que Ele tem para mim, né? Então, eu trabalho tranquila e eu sei que o cliente que for para virar para assinar um contrato, se for da vontade dele, vai acontecer. Antes eu ficava estressada, preocupada, e hoje em dia eu não tenho isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Antes do pacto, antes do congresso, vinha o medo, vinha a ansiedade, vinha a preocupação? Sim. Passou a obedecer a uma paz que Deus dá. Isso, né? a paz que realmente excede todo entendimento. Eu trabalho tranquila e eu sei que Deus vai fazer. Quer dizer que compensa obedecer isso aqui, né? Compensa, sim, isso aqui é o manual certeza da vida do ser humano. Sim. É a palavra do nosso Deus, né? Sim. Deus abençoe e muito mais vai vir na pastor. sua vida. Amém. Tá bom? O nosso templo maior aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Se você não conseguir vir de manhã, vir à tarde, vir à noite, o horário em que você vier, é esse horário que é forte, é esse horário que vai te abençoar. Nós te aguardamos aqui, estamos aqui hoje, tanto eu como o pastor Odoni, de plantão, para te receber. Deus te abençoe.